de 6 bilhões de reais é muito dinheiro e escancar as portas da corrupção do governo Lula. Mas a fraude no INSS pode chegar a 90 bilhões de reais. O roubo a aposentados e pensionistas derrubou grande parte da diretoria do INSS, assim como Carlos Lupe, agora ex-ministro da Previdência. Até o momento, nenhum magistrado da Suprema Corte deu prazo para que os envolvidos se expliquem. Fernando Haddad garante que vai ressarcir as vítimas, mas não sabe como. Vamos receber o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, para falar sobre mais esse escândalo que aparentemente supera o Petrolão. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Gessiane, todos os amigos do Jornal da Oeste e todos que nos acompanham em casa. Deputado, nós estamos vendo que cada vez mais, quanto mais a gente investiga, quanto mais a gente noticia esse escândalo do INSS, mais números completamente assustadores aparecem. Nós gostaríamos de ouvir o senhor a respeito do posicionamento da oposição na Câmara. A gente sabe que está tentando aí, né, fazer uma CPI. Se isso está passando, como é que está o clima dentro do Congresso? O que a oposição tem se posicionado em relação a essa fraude? Olha, Gessiane, o clima aqui no Congresso é realmente de pânico. O governo está muito assustado com tudo que está acontecendo, porque, como você destacou, o que era inicialmente uma fraude de 6,3 bilhões, que eram de descontos ilegais que aconteciam na folha de aposentadoria dos aposentados, entidades sindicais, sindicatos que todos nós sabemos que historicamente são ligados ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Na verdade, nós vimos que é muito maior, são 90 bilhões. E por quê? Porque depois que começaram a investigar e ir mais a fundo, nós entendemos que não é somente esses descontos para entidades sindicais, são descontos de empréstimos consignados. O que é isso? O empréstimo consignado, o aposentado, ele pode colocar a sua aposentadoria para ele conseguir fazer um empréstimo e aí ele tem todo mês debitado aquele valor para pagar aquele empréstimo. E eram empréstimos ilegais. Mais de 35 mil aposentados entraram em contato com a Previdência Social, com o INSS, para reclamar de descontos indevidos de empréstimos, de consignados que eles nunca pediram. Eu vi relatos de pessoas muito humildes, pessoas que trabalharam a vida inteira para ter uma aposentadoria digna, para poderem ter esse últimos dias da sua vida de uma forma muito tranquila. E essas pessoas reclamando que tomaram um prejuízo de 160 mil reais, por exemplo, de diversos nesse sentido. E aí o que nós estamos vendo é que o governo Lula agora quer abafar o caso. O governo Lula inicialmente tratou isso de uma forma muito omissa, passando pano, não querendo demitir o Lupe. Nós vemos o governo demitindo diversos ministros por questões muito menores. E nesse caso, Lula quis manter o Lupe porque queria manter o PDT como sua base, porque a Previdência, esse ministério, ele tem dono, é do PDT, aliás, era do PDT, eu já explico por quê. E também porque quer esconder, não quer que seja apurado, não quer que seja investigado. Essa conversa fiada que o governo traz, e os governistas também, de que as fraudes começaram no governo Bolsonaro. É evidente que existiam essas fraudes no governo Bolsonaro, mas o próprio Bolsonaro emitiu naquela época uma medida provisória para coibir essas fraudes. E isso não prosperou. E, na verdade, essas entidades sindicais não têm relação alguma com o Bolsonaro e não tinham com o seu governo. São entidades que são ligadas ao PT e ao Lula. O próprio Sindinap, que tem como vice-presidente o irmão do Lula. E já tinha essa fraude no governo Bolsonaro, só que no governo Lula teve um salto exponencial, mais do que quadriplicou os saques indevidos, todo esse assalto que ocorre contra idosos, contra aposentados. E aí nós temos aqui um pedido de CPI na Câmara dos Deputados, e já temos as assinaturas suficientes para que ela seja instalada, e temos também uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista, que envolve Congresso
que envolve o Senado e a Câmara, o Congresso em si. E aí tem uma peculiaridade nesse caso. A CPI, o deputado que assinou não pode mais assinar, não pode mais tirar a assinatura. Já a CPMI, os deputados podem retirar depois de protocolado o pedido. E o que está fazendo o Lula agora? Lula está pressionando a sua base, está pressionando os deputados de partidos da base para que retirem o pedido, para que retirem a assinatura do pedido de CPMI. Porque aqui na Câmara existe uma fila de outras CPIs e essa CPI do INSS aqui na Câmara, ela está entre as últimas. Então o Hugo Mota está dizendo que não, que primeiro tem que zerar essa fila antes de instalá-la. Já a CPMI, ela é instalada automaticamente. Por isso que a Alcolumbre viajou com Lula, para não ter que instalar. E agora eles estão pressionando os deputados para retirarem essas assinaturas. Assim, uma verdadeira confissão de culpa, porque não quer que seja apurado todo esse fato, não querem que sejam apuradas irregularidades, para que possamos entender quais são esses sindicatos, quem estava envolvido, quem são as pessoas que estão envolvidas com essa fraude. E tem uma notícia bombástica, né? Porque o que aconteceu? Quando o Lula estava sofrendo essa pressão tão grande para que retirasse o Lupe, que inclusive ele confessou que sabia de tudo que estava acontecendo, a saída que ele teve foi pedir que o Lupe ele saísse, ele se retirasse. De forma muito gentil, ele pediu que ele se retirasse. Ele não quis demitir o Lupe para não ficar mal com o PDT. E ele colocou o 02 do Lupe, o Volney Queiroz, que sabia de tudo, que inclusive estava naquela reunião do Conselho da Previdência, o Conselho do INSS, quando aquela senhora, que eu agora não me recordo o nome dela, ela, acho que é Thelma, ela alertou sobre as fraudes, sobre esses empréstimos ilegais, aliás, sobre os descontos ilegais que ocorriam na folha de pagamento. Ele sabia também. Só que hoje o PDT, de forma oficial, não satisfeito com a saída do Lupe, com o desgaste que teve para o partido, debandou e saiu da base do governo Lula. O governo Lula vive um dos seus piores momentos, em que ele está sangrando, que ele está realmente fragilizado, até porque roubar dinheiro de aposentado é uma verdadeira sacanagem. E os maiores impactados com isso, os que mais sofreram, foram os idosos do Nordeste, a base eleitoral de Lula. E agora com a debandada do PDT. Então é uma crise que é um poço sem fundo. Jorge Serrão, nós estamos com o deputado federal Carlos Jordi conversando a respeito da fraude do INSS na gestão petista. Sua pergunta. Carlos Jordi, o bicho pegou. E o governo, agora apavorado, tenta soluções mágicas que podem não resolver a questão. O INSS promete um plano voando ultra rápido para devolver o mais rapidamente, depressa possível, as aposentadorias que foram tungadas, aqueles pequenos descontinhos. Só que tem o problema maior dos empréstimos consignados fraudados. Isso aí complica mais ainda e o valor parece ser muito mais gigantesco. O governo está tentando isso. CPMI. Pergunta bem objetiva para você e para todo mundo da oposição aí pensar com calma, pensar na cama, como diria Joelmir Betting. O que fazer para uma CPMI acabar não se transformando, acabar não aparelhada pela máquina do governo para impedir que tudo que tem que ser apurado seja devidamente investigado? Olha, Serrão, como você bem destacou, o governo agora ele está adotando soluções mágicas. E para tentar acalmar um pouco os ânimos, ele vem com essa história, com essa conversa fiada de que vão devolver o dinheiro dos aposentados, tudo que foi roubado, mas vai tirar de onde o dinheiro? É um governo que arrecada muito, mas gasta muito mais. Então não tem de onde tirar dinheiro para devolver para os aposentados. O governo está em apuros. Eu acredito que a CPMI, nesse caso, ela não acaba em pizza, porque é batom na cueca. A própria imprensa militante, a própria Globo News, está indignada com esse fato, porque é algo inimaginável que um governo possa ter agido com tamanha omissão, sabendo que isso estava acontecendo, e mesmo depois do fato
ter vindo a público, eles não agiram conforme deveriam, com contundência, com seriedade, dizendo que deveriam punir quem fosse, mesmo que fosse do governo. Eles, pelo contrário, estavam tentando colocar panos quentes, porque o PDT é da base do governo. Aliás, era da base do governo. Eu acredito que uma CPMI como essa, nem mesmo quem é dos partidos da base do governo conseguiria defender. Não conseguiria defender o governo. Porque até mesmo esse fato que eles alegam de que isso começou no governo Bolsonaro, quando começou o governo Lula, aumentou muito. Foi um salto exponencial de fraudes envolvendo não só os descontos indevidos para sindicatos, como os consignados. Então não foi simplesmente incompetência, foi prevaricação. O governo ele vai responder por isso. E ele sabe que se vier uma CPMI, é a pá de cal para a reeleição do Lula. Bruno Musa, nós estamos com o deputado federal Carlos Jordi. Sua pergunta. Deputado Carlos Jordi, primeiro, obrigado pelo seu tempo. Bom, eu não sei se você vai lembrar, eu estive lá no primeiro e no segundo turno com o Milei, e lá foi apresentado um mês antes das eleições o chamado Plano Platito, ou seja, o Plano Platito, que foi basicamente distribuição de mais dinheiro, portanto, inflação no médio prazo, onde a população paga, para tentar conquistar votos. E eu vejo que o PT está fazendo isso, ele não mede esforço para fazer esse tipo de populismo, ainda mais em meio a esses escândalos absurdos que a gente tem visto. O montante que nós estamos falando, 90 bi, mais 6, 100 bilhões de reais, nós estamos falando que é quase 1% do PIB. Veja isso para colocar em ordem de magnitude, é um absurdo. E vemos as negociatas já rolando dentro da política. Eu, infelizmente, me tornei cético com a mudança da política. Eu acho que acontece muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Temos várias exceções. Você, outras pessoas que estão aí que eu considero amigo, Marcel Van Hatten, enfim, pessoas que eu mantenho uma proximidade e parabenizo novamente pelo teu trabalho. A minha pergunta vai direto. Tem alguma forma que nós aqui de fora podemos fazer diferente do que a gente vem fazendo para conseguir mostrar à população que eles estão pagando a conta de toda essa roubalheira? Olha, Bruno, primeiro eu quero fazer aqui uma parte com relação a essa situação de populismo que você levantou. E realmente, o PT, se for necessário quebrar o país para se reeleger, eles vão fazer. Como disse a Dilma, se eu não me engano, em 2014, o PT é capaz de se aliar ao diabo para ganhar uma eleição. E agora, com esse desgaste enorme, que nós estamos observando já de muito tempo, né? O governo, que é um governo de esquerda, que tem na sua base o PSOL e também o PT, que durante muito tempo teve essa bandeira trabalhista, mas depois assumiu essa agenda woke, esse identitarismo que nós vemos que vão corroendo os valores e que a maioria da população é contrário. Eles se desconectaram da população, se desconectaram do trabalhador. O trabalhador não está querendo saber de banheiro transgênero, não quer saber de participação de transgênero em esportes femininos e todo esse blá 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 que só interessa a essas massas de manobra dessas minorias que eles falam que são marginalizadas. O trabalhador ele quer saber, primeiro, de respeito aos seus valores e também tão importante quanto de economia, de emprego, de renda, de menos inflação, menos juros. E por isso que agora, eu não sei se vocês viram, eles estão retomando essa discussão da escala 6x1. O fim da escala 6x1, algo que vai quebrar o país. E Lula já está falando já de uma forma muito explícita, algo que ele não falava quando estava sendo debatido, quando a Erika Hilton trouxe esse projeto, ele estava omisso nesse sentido, porque sabe que realmente isso desagrada o mercado de trabalho, o mercado em si, porque sabe que isso pode quebrar o nosso país. E agora ele vem com essa história, a própria Gleisi Hoffmann dizendo que eles vão lutar pela sua aprovação. E eu não duvido que realmente façam, porque eles querem acabar com esse desgaste enorme que o governo vem sofrendo e que nós estamos vendo isso, por exemplo, nas eleições de 2024. O governo tomou, o PT, a esquerda tomou um pau nas eleições devido a essa desconexão com o trabalhador. Já com relação à sua pergunta, o que vocês podem fazer?
é algo realmente a se pensar. Eu não sou um estrategista político, um marqueteiro, mas eu acredito que nós temos que mostrar para a população que tudo que o governo vem fazendo é a população que paga essa conta, em todos os aspectos. Nós vimos um governo, o governo Bolsonaro, que veio com redução de gastos, redução de despesas, redução de ministérios, redução de impostos. E entra um governo que é totalmente pródigo, que gasta sem, como se não houvesse amanhã. A própria Janja, nós vemos aí fazendo viagens internacionais, viajando uma semana antes para Moscou para curtir o Balé de Bolshoi e outras cositas mais. E nós vemos o trabalhador se ferrando. Nós vemos um aumento de ministérios, aumento de impostos. É um governo que está cada vez mais arrecadando, gasta muito mais, e quem está se ferrando é o trabalhador. Porque então nós estamos vendo um aumento da taxa de juros para conter a inflação, com isso tem menos dinheiro na mão do trabalhador, na mão das pessoas, na mão das famílias, não conseguem gastar, não conseguem viajar, por conta da irresponsabilidade fiscal do governo. Nós temos que sempre lembrar que não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. Eu, por exemplo, agora eu estava na comissão especial de isenção do imposto de renda. Eu sou membro lá. E eu tenho uma crítica muito grande a se fazer à lei de responsabilidade fiscal, que inclusive eu fiz uma emenda para que nós possamos alterá-la no artigo 14. O artigo 14 estabelece o seguinte, que qualquer incentivo fiscal que gere renúncia de receita, ou seja, uma dedução do imposto de renda até R$ 5.000, que é algo, digamos assim, que promove a justiça social, se as pessoas ganham muito pouco para contribuírem tanto com o leão, quando há um incentivo fiscal, a medida compensatória é aumento de outra receita. Você não tem a possibilidade de compensar cortando despesas. Que é isso que deveria acontecer, por exemplo, agora com a redução do imposto de renda, com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Eles não deveriam estar aumentando o imposto de renda para quem ganha até mais de R$ 60.000, mas sim cortar a despesa, cortar na própria carne. E é isso que a gente tem que mostrar à população. O governo não está cortando na própria carne. O governo torra muito dinheiro enquanto o trabalhador está se ferrando.